Olá pessoal, nós vamos conversar agora sobre uma medida de associação que é menos entendida usualmente, que é chamada de Hazard Ratio. E o Hazard Ratio, embora seja menos entendida, ela é muito utilizada por estudos, tanto estudos de coorte, que tentam mostrar a relação de fatores de risco ou marcadores de risco, como ensaios clínicos randomizados que tentam avaliar efeitos terapêuticos, né, de condutas terapêuticas. Normalmente, a gente está acostumado a raciocinar com base em risco, portanto, o risco relativo, o risk ratio, como se fala em inglês, que é basicamente o risco de um grupo de pessoas, exemplo, que está tomando a droga dividido pelo risco do grupo de indivíduos randomizados para placebo, né? Então, risco relativo é uma medida mais intuitiva. E parecida com o risco relativo existe a situação do Hazard Ratio, que é uma razão de hazard. Então, para entender o que é o Hazard Ratio e a diferença disso do risco relativo, a gente tem que antes conversar a diferença de hazard e risco, né? Então, o que é risco, que é mais intuitivo? Risco é uma probabilidade, né? O risco de morte é a probabilidade de uma pessoa morrer. Então, quando você tem um grupo de pessoas, no numerador está o número de indivíduos que morreram e no denominador o total de indivíduos naquela amostra. Então, isso é a medida de incidência, de probabilidade, de risco, ok? Denominador, total de indivíduos, numerador, os indivíduos que tiveram aquele desfecho. O que é hazard? Hazard, o numerador tem a mesma coisa, o número de indivíduos que tiveram o desfecho, mas o denominador vai ser diferente. Ao invés de no denominador a gente ter o número de pessoas, no denominador a gente tem uma medida de tempo, o tempo de segmento que aquela amostra está sendo observada. Então observe que no numerador é o número de desfechos. Se no denominador você tem um tempo de segmento pequeno e ocorreu aquela quantidade de desfecho, isso é um hazard maior do que se para o mesmo número de desfechos você tem um tempo de segmento muito maior. O tempo de segmento está no denominador, o tempo de segmento grande você diminui o hazard, ok? Então sempre o que está sendo contado, que é o numerador, é o número de desfecho que acontece, mas no denominador é o tempo de segmento. Okay? Então, para o mesmo número de desfecho, um maior tempo de segmento ou tempo de exposição, você tem menos hazard do que se você, para o mesmo número de desfecho, tiver ocorrido no menor tempo de exposição. Então, hazard é como se fosse um risco que está levando em conta o aspecto cronológico do tempo. Okay? Imagine que você tem um paciente no estudo que ele sofre um desfecho indesejado. Por exemplo, morte. É muito melhor para esse paciente se ele tiver morrido no 5º ano de segmento, depois de 5 anos de acompanhamento, do que se ele tiver morrido logo no primeiro dia de acompanhamento. Então, observe que tempo de sobrevida é muito importante também. Quando a gente está medindo o risco, a gente não está levando isso em consideração. Um paciente que morre no primeiro dia do estudo, ele tem o mesmo peso do que um que morre no 5º ano. No hazard, a morte no primeiro dia é muito mais grave do que a morte 5 anos depois, porque pelo menos a morte 5 anos depois ofereceu 5 anos de sobrevida para aquele paciente. Então veja como a medida do hazard ela é mais completa, ela traz uma noção de tempo que é muito importante. E ela vai existir nos bons estudos sempre que aquele estudo tiver um segmento de longo prazo. Não vamos ter hazard no estudo que avalia, digamos, um tratamento, a redução de mortalidade na fase hospitalar ou com 30 dias. Mas um tratamento que você implementa, que dura 5 anos, e você está tentando avaliar a diferença de sobrevida ao longo desses 5 anos, vocês vão ver que a medida de associação vai ser hazard ratio e não risco relativo. Então, observe que a importância do tempo é clara, pois se você tem que ter um desfecho, é muito melhor você ter um desfecho depois do que logo. Segunda coisa, existem situações de doenças que todos os pacientes vão ter o desfecho.
Por exemplo, você está avaliando uma quimioterapia já em câncer avançado. No final de um ano, digamos que todos os pacientes vão ter o desfecho fatal. Aquela quimioterapia tem, portanto, o objetivo não de prevenir a morte, que é quase inexorável, mas de prolongar o tempo de vida. No estudo desse, é obrigatório que para que a gente consiga detectar um efeito da terapia, você use o hazard e não o risco. Porque o risco ao longo de um ano vai ser igual nos dois grupos. E o hazard vai dar essa sensação de um prolongamento do tempo de vida, porque leva em conta o tempo de vida. E a terceira utilidade do hazard é que num estudo, seja observacional, seja no estudo que um ensaio clínico, cada paciente não é acompanhado exatamente pelo mesmo período. Você tem um paciente que entrou mais lá no final do estudo, que aquele paciente em particular ele só teve 2 anos de segmento, enquanto o paciente que entrou no início do estudo ele teve muito mais tempo de segmento. Ele foi randomizado no início do estudo, ele foi incluído no início do estudo, ele tem mais tempo de segmento. Então, no mesmo estudo, os pacientes entram em momentos diferentes. Então, tem pacientes que eles contribuem mais com esse tempo de exposição e outros que contribuem menos.